Graça e paz, meus amados. Deus abençoe as suas vidas. Desculpa, nós estamos atrasados há alguns minutos. Deu problema técnico. Nós que somos feitos pela mão do nosso Deus, complica muitas vezes, né? Muitas vezes é real que complica nosso organismo e as coisas feitas pela mão do homem, né? Então, desculpa, amados. Foi o problema técnico. Mas sejam bem-vindos, os irmãos que já estão chegando, os que ainda não chegaram, sejam bem-vindos. Vamos ler a palavra de Deus nessa noite, tirar lição para a nossa vida, porque nós temos que entrar no céu. Aqui nós somos só forrasteiros, nós estamos de passagem aqui nessa terra. Nossa pátria é a Nova Jerusalém, as mansões celestiais, de lá onde veio o nosso espírito. É para lá que nós vamos voltar. E nós queremos entrar lá, em santidade, porque nosso espírito habita num templo carne, né? E é uma propência para o pecado. E nós queremos essa noite estudar a palavra de Deus para que possamos então nos santificar, né? Estamos passando uma crise nesse Paraná, principalmente Curitiba, né? Esta seca que faz mais de meio século que não dava uma seca assim, uma estiagem, mas está prometido, né? Parece que essa noite vai chover. Vamos ver. Deus há de abrir os céus e mandar chuva. Ele disse, se eu encerrar os céus e não mandar chuva, é Ele que domina tudo, né? Então nós estamos esperando na boa mão do nosso Deus. E vamos esperar em Deus que passe essa epidemia que assola a face da terra, né? O prefeito da cidade e a sua esposa, Margarida, está hospitalizado. Vamos estar intercedendo, que eu estava lendo aqui um texto aqui na Bíblia hoje ainda, que nós temos que orar pelas nossas autoridades. Então, que Deus possa estar visitando o prefeito Greca com a sua esposa, que estão internados, né? Mas nós vamos vencendo essa batalha, né? Muitas mortes ainda, muitos óbitos, pais sem os filhos, filhos sem os pais, sem as esposas, sem os esposos, e assim sucessivamente. Tem morrido muita gente, né? Mas não é só de Covid que morre, né? De as outras moléstias também morrem, né? E nós vamos nos preparar. Nós, como cristãos, nós não temos medo da morte, porque a palavra de Deus diz que nós passamos da morte para a vida. Isso tudo que nós vivemos aqui na terra, de bom que o Senhor tem nos concedido, é morte, lá que é vida. E nós passamos da morte para a vida, somos transferidos para as mansões celestiais. Então vamos estar orando pelo nosso governo, né? O nosso governo também foi operado essa semana, mas está tudo ok. Pelos ministros, pelos três poderes, vamos estar orando, colocando tudo na mira dos olhos de Deus, que só o Senhor pode estar guardando, orientando, dando mente lavada no sangue de Cristo, que o nosso Brasil seja dirigido pelo Senhor. Que o povo de Deus seja um povo temente a Deus. A palavra de Deus diz que é bem-aventurado o povo teme ao Senhor, né? Bem-aventurado, isso é, feliz, mais do que feliz. Então vamos ler a palavra de Deus nessa hora. Abre a tua Bíblia lá em Timóteo, 2 Timóteo 2, 14 ao 25. 2 Timóteo 14 ao 25.
2 Timóteo 3, aliás, 14 ao 25. 2. Aliás, 2. 2 Timóteo 2, 14 ao 25. Agora sim, agora está certo. Tens a tua Bíblia, acompanha a palavra de Deus, a leitura. Recomenda essas coisas, dá testemunho sobre todos os presentes de Deus, para que evite contendas de palavras, para que nada aproveitem, exceto para subversão dos ouvidos, dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente aos falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se iguala Irineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e então, perseverando a fé, aliás, pervertendo a fé a alguns, destruindo a fé de alguns, torcendo a fé. Entretanto, o afirmo fundamento de Deus permanece tendo este selo: Senhor conhece os que lhe pertencem. Mas aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome de Jesus. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utilizado para honra, santificado e útil para os seus possuidores, estando preparado para toda boa obra. Fostes ao outro sim das paixões, fuja outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Que repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engeram contenda. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, pacientes, discipulando com mansidão os que se opõem à expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno sensatez, livrando-se deles dos laços do diabo, tendo sim feito cativo por ele para cumprir a sua vontade. Deus, aqui está a tua palavra, ela é real, ela é verdadeira, ela é, Senhor Jesus, ó Deus, a bússola que nos leva para o céu. Aqui, Senhor, tem um conselho. Nós queremos, Senhor, tirar lição, Senhor. Ó Deus, prepara o nosso coração. Ó Deus, nosso ouvido seja ligado, Senhor Jesus, ao Divino Espírito Santo. E o nosso coração ligado ao teu coração.
e a nossa mente seja a mente de Cristo, lavada no teu precioso sangue. Carecemos de ti, Senhor, somos pequeninos. Queremos entrar no céu, precisamos entrar no céu, nós não vamos perecer no fogo do inferno. Como a palavra de Deus diz que o inferno não é preparado para o homem, mas sim para o diabo e seus anjos e todos quantos fizerem a sua vontade. Não, nós vamos fazer a vontade de Deus para entrar no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Nessa noite nós temos aqui um texto que fala. A palavra de Deus é apóstolo Paulo, o pastor Paulo, falando para Timóteo, que ele tem como um filho. Timóteo era muito jovem, mas o apóstolo Paulo formou ele um pastor, porque ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem temente a Deus, né? Ele foi criado nos caminhos de Deus. E o apóstolo Paulo encontrou ele, viu que ele era um homem temente a Deus e instruiu ele a fazer a obra de Deus. Então ele era orientado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era o superintendente dele. O apóstolo Paulo estava orientando e formando e treinando ele para que ele pudesse fazer a obra de Deus. E ele era muito jovem ainda, mas o apóstolo Paulo confiava nos ensinamentos da sua mãe, a sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd, que ele não tinha pai cristão. A mãe dele era uma cristã, a avó também, e o pai dele não era. O pai dele não era judeu, o pai dele era um grego. Mas ele acatou a orientação da mãe e foi formado um pastor. E aqui o apóstolo Paulo, então, ensina ele. Ele diz que é para... Recomendo estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para subversão dos ouvintes. Então ele diz, recomendo essas coisas, dá testemunho a todos perante Deus, para que evite contendas. Porque lá em Provérbios a palavra fala, né? 6 coisas o Senhor detesta, a 7ª ele abomina. Ele abomina, Deus abomina a 7ª, que é os que semeiam contenda entre os irmãos. E aqui o apóstolo Paulo estava dando uma orientação para o Timóteo. Estava dando uma orientação para que ele cuidasse do rebanho e que desse testemunho, né? E tem um texto aqui que ele vai falar como cuidar dos irmãos, dos homens, das mulheres, das irmãs, das moças. E aqui ele está dizendo que é para evitar, que evite contendas de palavras, para nada aproveita.
E ele diz: procura te apresentar como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ele estava falando para o Timóteo. Aí tu me perguntas agora, eu não sou obreiro, pastor, não sou obreira, mas tu tens que conhecer a palavra de Deus para quando tu precisar falar, tu vai saber, tu vai manejar bem, porque a palavra de Deus é assim: vós sois sacerdote real, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então não é só para obreiro, é para mim, para ti, para todos, né? Para todos. Procura te apresentar a Deus aprovado, porque ele dá muitos conselhos, né? Aqui para os Gálatas, para os Efésios, para os Coríntios, para se santificar, livrar do pecado, né? E que maneja bem a palavra da verdade. Que tu saiba ler a Bíblia, não sabe, pastor, mas não sei interpretar. Eu leio, mas eu não conheço. O texto, eu não sei o significado do texto. Sabe como é que tu faz? Tu dobra o teu joelho, assim eu fiz e vou te ensinar. O que eu passo para vocês é aquilo que eu aprendi de Deus. Dobra o teu joelho e pede: Espírito Santo de Deus, me dá intrepidez pela tua palavra, que eu possa interpretar a tua palavra. E o Senhor vai te dar o discernimento, a intrepidez pela palavra. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles é como corrói como câncer, entre os quais se incluem Irineu e Fileto. Esses dois aqui, eles já tinham sido discípulos do apóstolo Paulo. Já tinham sido treinados, já tinham sido discipulados por ele. Mas eles torceram a palavra de Deus, se desviaram e pregavam ao contrário. Eles diziam que a ressurreição já tinha sido, né? Aqui nós acabamos de ler, que a ressurreição já tinha sido quando Jesus ressuscitou. Então eles estavam torcendo a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz que a linguagem deles é pior do que o câncer. Pior do que o câncer, que vai corroendo, né? Vai corroendo a alma das pessoas, o conhecimento das pessoas, o entendimento das pessoas, a santidade das pessoas, a linguagem deles. Irmão, olha que perigo. Uma pessoa cheia da maldade, de linguagem que não é a palavra de Deus, porque ele diz: procura te apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos que conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, porque a Bíblia nos exortar quer dizer aconselhar a não pecar, e o que é pecado e nós deixarmos de lado, e sim andarmos com uma vida santa na presença do Senhor. A palavra de Deus diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece em todos estes selos. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele conhece a mim e a ti. Ele conhece. A
palavra de Deus diz que lá em Salmo 139. 139. Eu ia procurar para te dar o endereço certo. 139 e o 15 e 16 diz: aí, antes que eu nascesse, o Senhor já conhecia. E no seu livro foram escritos todos os dias, escrito e determinado, sem que nenhum dele ainda havia. Então o Senhor conhece todas as coisas. É difícil nós entendermos na nossa mente humana, pequenininha, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te da injustiça e de todo aquele que profere, aparta-se da injustiça e de todo aquele que profere o nome do Senhor. Te aparta das pessoas que não andam corretamente. Não que tu não possa trabalhar com o teu patrão, que é um homem que não tem temor de Deus. Pode ser um homem sem nenhum entendimento das coisas de Deus. Tu não vai te apartar dele. Tu vai te apartar das coisas que ele faz, que ele diz. Ele é teu patrão, é para te orar por ele e respeitar ele. Trabalhar com ele, para ele, como se fosse para Deus, diz a palavra de Deus. A Bíblia não diz qual é o patrão. A Bíblia não diz que é o patrão cristão. É o patrão. Ser honesto com ele e deixa ele da maneira que ele é, e tu vai orando por ele, entregando ele. Senhor, essa vida tu gerou no ventre da sua mãe, e tu tem dado vida, tu deu essa fábrica, essa indústria, tu deu essa fazenda, enfim, tu deu essa loja para ele me pagar e eu ter o meu sustento. Abençoa ele. Porque o que está na mão dele foi Deus que colocou. É Deus que coloca. Ele colocou na mão de Jó riquezas e tirou. E Jó não era ímpio, não era um impuro, não era ímpio, não era um homem mau, era um homem santo. Mas Deus quis mostrar para mim e para ti hoje que ele dá e ele tira e ele devolve. Então tu tens que respeitar o teu patrão. Diz o 20, ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira, de barro, alguns para honra e outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica desses erros, será utensílios para honra, santificado e útil para o possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, irmãos, numa casa, numa família, numa igreja, não há só gente santificada. Não há só gente que é ouro, está reluzindo como ouro, como prata, mas tem de barro, que é frágil, quebra. Tem de madeira que pega fogo. A prata, se o fogo pega, derrete, mas fica a mesma prata, o mesmo tanto de prata, não queima. O ouro também. Mas ele diz que é para alguém se santificar. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, que ele estava falando lá das más conversas, da língua, de uma língua cancerina,
cancerígena, a língua que vai corroendo a alma do outro, a vida do outro. Pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificando o inútil ou seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge ao trocinho das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, e com o que de todo o coração puro invoca o Senhor. Irmãos, a gente vê as pessoas pecando, eu estava vendo uma série de interrogações, série de pessoas, de casais que traíram seus cônjuges, depois queriam reconciliação. Eu fiquei ali observando, irmãos. As pessoas diziam, me perdoa, porque eu era muito jovem. Foi um momento, mas eu estou arrependido, me perdoa. Nós temos nossos filhos, me perdoa. E a outra pessoa não tinha condições de perdoar. Foi traição. E assim eu vi vários. Entre uns 20, só 2 que perdoaram. Irmãos, as paixões da mocidade. Um dizia, eu deixei ela viajar com as amigas e lá ela fez isso comigo. Foi para as baladas. As paixões da mocidade. O diabo, ele alinhava tudo, prepara toda aquela rede, joga a pessoa na rede, a pessoa cai, fica no emaranhado, depois aí ele foge, deixa a pessoa sozinha. E a pessoa daí cai o arrependimento e não tem mais volta. As paixões da mocidade. A bebedeira, as orgias, as drogas. Aí o diabo foge, deixa a pessoa sozinha, a pessoa se arrepende, perdeu tudo que tinha, o lar, a família, o marido. Meu pai, ele era delegado, e era numa cidade do interior de Santa Catarina. E ele atendia as ocorrências. Ele dizia que a pessoa matava, pisava, esfaqueava, pisava no sangue, depois fugia e ia se enfiar debaixo de um curral de porcos, na lama, na sujeira. Aí estava sozinho, meu pai dizia. Meu pai era cristão. Estava sozinho, o diabo usou, depois abandonou e ele ficou com medo. Primeiro estava corajoso, matou, pisou, esfaqueou. Assim o diabo faz. E aqui o apóstolo Paulo diz que é para o Timóteo ensinar o rebanho a fugir das paixões da mocidade. Foge, outros sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam a Deus. Então, queridos, vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo. Vamos nos despojar e não voltar mais como aqui
o Hermineu e o Fileto, eles voltaram, abandonaram. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha aqui, Timóteo, orienta para que eles não façam, não aconteça como eles, e daí ainda vão distorcendo a palavra de Deus. Fala do pastor, fala da mulher do pastor, fala dos filhos do pastor, levanta calúnia da igreja, que eles eram a santa perfeição, a igreja é que não era. E ele diz, ora, é necessário que seu servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, discipulando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno da sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo isso feito, cativos para que cumpra a sua vontade, cumprir a vontade de Deus, né? Cumprir a vontade do Senhor. Então vamos fazer isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, faça isso. Faça isso, porque eu quero te ver andando na verdade, andando na santidade. Eu quero te ver, Timóteo. Eu quero te ver assim. Porque tu fosse educado nos caminhos de Deus, né? Tu fosse educado. Aqui no 2 Timóteo 1, versículo 5 diz, pela recordação de que guardo da tua fé, sem fingimento, é a mesma que, primeiramente, obteu em tua avó, Lorde, e a tua mãe, Eunice, e estou certo de que também há em ti. Então, ele está dizendo, guarda, eu tenho recordação da tua avó, da tua mãe, que te ensinaram nos caminhos do Senhor. Então, irmãos, vamos andar na verdade, no caminho da verdade, né? No caminho santo da verdade. E aqui, para terminar, aqui tem um texto que eu quero ler com vocês. É 4, versículo 6. Versículo 6 ao 8 diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido para por libações, a tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos quantos amam a sua vida. Ele aqui está dando as últimas instruções para Timóteo, né? 2 Timóteo 4, 6 a 8. Ele está dando as últimas instruções e diz que a hora dele chegou. A hora dele chegou. Então ele está dizendo que ele combateu o bom combate, que seja eu e tu também assim. Combateu o bom combate contra o pecado, contra aquelas pessoas que se levantam contra nós, que fazem contenda contra nós, que metem nós em confusões, mas nós temos pronto para perdoar. Quanto que o apóstolo Paulo tolerou e perdoou os algozes dele, né? Ele combateu contra o pecado, contra o diabo, contra a cilada do diabo que nós acabamos de ler aqui, né?
contra as ciladas de Satanás, que o diabo fez as armadilhas, mas nós vamos escapando de todas. E ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, porque ele estava na cadeia, a cabeça dele estava para rolar, ele ia para a guilhotina. E ele disse: o tempo da minha partida é chegado, mas combati o bom combate. Completei a carreira, ele completou a carreira dele, pregando mesmo na cadeia. Porque ele estava na cadeia, mas ele estava dentro de uma casa com os guardas, e ali ele podia pregar. Tinha os guardas que cuidavam, cercavam ele, né? Vigiavam ele, e ele pregava, mas estava preso pelas correntes, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não vacila, meu irmão. Não vacila, minha irmã. Não vacila, jovem, adolescente. Não vacila. Guarda a tua fé, que é teu escudo. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a justiça. Amém, meus queridos? Olha a promessa. Eu fiquei tão alegre com essa palavra que Deus me deu quando eu estava lendo, estudando. Que coisa mais gostosa, coisa mais linda. Nós vamos passar por as nossas aflições, que não chega nem perto dos apóstolos, dos profetas, né? Os profetas que foram mortos, cerrado pelo meio. Os apóstolos degolados, todos, só Pedro que não. Aliás, só João. Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Então, meus queridos, vamos ter uma semana de consagração, de jejum, de oração, leitura da palavra, dizendo: isso aqui eu não quero mais praticar, eu quero ser santo, eu quero ser irrepreensível, eu quero vencer o combate, eu quero vencer essa carreira, quero guardar a minha fé. Seja fiel ao Senhor e tu vai morar no céu com Jesus. Lá é o nosso descanso. Lá Ele vai nos coroar de vitória, de êxito. Amém? Que Deus te dê uma semana de paz, uma semana vitoriosa, uma semana cheia de alegria, cheia de paz, cheia de bênção. Uma semana que tu possa ter alegria no teu coração. Não entristeça, o Espírito Santo de Deus que habita em ti não peca. Porque quando tu tá triste, quando tu tá acabrunhado, quando tu tá cabisbaixo, faz o exame de consciência no que aconteceu. Amém, meus queridos? Vamos ser instruídos pela palavra de Deus. Tu tens teu pastor, tens teus líderes, eles te orientam, tens a Bíblia, como o apóstolo Paulo orientou Timóteo. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, lemos a Tua palavra é santa, ela é santa 3 vezes, e nós queremos, Senhor, andar dentro dela, Pai. Nos ajuda, estamos nesse tabernáculo de carne, Senhor. Nós queremos ser, Senhor Jesus, vaso de honra dentro da nossa casa, dentro da casa de Deus, não de barro nem de pedra, mas de ouro e de prata, Senhor. Purifica-nos, ó Pai. Estamos aqui, Senhor Jesus, te pedindo, honra a nossa oração, a nossa fé. Abençoa cada lar, a cada família, abençoa a diretoria da igreja, abençoa ricamente, Senhor Jesus. Ó Deus, o meu filho, na direção ali,
Senhor, dos cens, e Senhor, abençoa a casa, Senhor Jesus, da pastora Tati, a Tatiane, o Zari, as crianças, o pastor Márcio, as crianças, a Alessia. Abençoa a minha família, minhas netas, os meus filhos, a minha nora, o meu neto que entrou na família agora. Honra, Senhor Jesus, a nossa súplica. Visita os hospitais, Paizinho querido, os lares enlutados, aos médicos, sustenta nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, dá entendimento, Senhor Jesus, para a medicina, seus cientistas, descobrirem, Senhor Jesus, a vacina que não é tão fácil, só pela orientação do nosso Deus. E nós estamos aqui intercedendo, Senhor. O nosso governo, Senhor, nós apresentamos. Obrigada, porque foi bem sucedida a cirurgia do nosso governo. Olha para os 3 poderes, em nome de Jesus Cristo. Olha para o nosso prefeito, o Greca, a sua esposa, Margarita, Senhor. Olha para o casal, Senhor, que está internado. Recupera, Senhor. É o nosso prefeito e nós queremos saúde para ele e para sua esposa. Assim os médicos estão cuidando dele, da sabedoria. Honra a nossa oração. Dá uma semana de vitória, Senhor. Cobre as nossas vidas com teu sangue. E assim, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguma coisa, Maria? Ei, Maria? Deus abençoe a cada irmão. Maria tem uma anotação aqui. As pessoas que assistiram, Ana Maria Lúcia, Mãe Moré, a Mari, Xavier, a Cida lá em Moarama, a Tati, a pastora Tati, a Paula lá em São Paulo, a Adriana, minha filha, a Rosemarie, a mãe da Fê, a Raquel, o Sidney Novaes, o Leandro, saudade de ti, Leandro. E o Carlos Lenz. Que Deus abençoe a cada um e aqueles que assistiram, não deixaram seus nomes, que Deus possa estar abençoando essa semana. Rica e poderosamente. Eu amo vocês. Eu amo a minha igreja. Minha não, é do Senhor Jesus, né? Mas está nos meus ombros para mim amar, cuidar, orientar, discipular. Que Deus possa estar te abençoando essa semana. Amém, meus queridos? Então vamos ter uma semana com Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu abençoo também o Zé Antônio lá em Cascavel, que o trabalho dele tem muita responsabilidade, ser dirigido pelo Espírito Santo. O Giba na sua bateria, assim, a Sandrinha ali no alto cargo que ela tem, ali na polícia. Eu abençoo os meus amados. Senhor, muito obrigada por esta noite. Senhor, eu te peço, manda chuva para regar a terra, porque Tu és o dono da chuva, Senhor, para abastecer, Senhor Jesus, os reservatórios que estão vazios. Manda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, dá uma semana de vitória para cada um dos Teus filhos, que os Teus filhos possam dizer, olha que luta, o grande Deus que eu sirvo. E o Senhor abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o Teu rosto e te dê a paz na tua vida e na vida dos Teus amados. Que a doce comunhão do nosso amado e Consolador, o Divino Espírito Santo, esteja com todos vós hoje para todo sempre. Amém. Tu não botasse ali